Oi, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de educação financeira, hoje a gente chega a um assunto crucial: as dívidas. Esse é um grande problema. Praticamente todos, em algum momento, ou até agora mesmo, esteve ou está vivendo esse problema das dívidas. E é interessante a gente falar bem sobre esse assunto porque é um assunto fundamental. Muita gente tem passado por grandes problemas. Para começo de história, as dívidas elas são de dois tipos. Existe a dívida boa e a dívida ruim. A dívida boa eu vou deixar mais para o fim. Eu vou falar primeiro da dívida ruim. O que é a dívida ruim? A dívida ruim é aquela dívida que normalmente nós todos fazemos. São aquelas dívidas que elas nascem da nossa incapacidade de nos controlar. É aquela dívida que nasce quando a gente não tem uma perspectiva de futuro, a gente não tem um planejamento e a gente se deixa levar pelos ataques, pelos bombardeios da mídia, que faz com que a gente compre sem pensar. A dívida ruim são essas dívidas de consumo que a gente gasta baseado nesse descontrole, nessa falta de gerenciar a nossa própria vida. E aí a gente vai se deixando levar por esses apelos e aí a gente entra na dívida, que é a gente viver no presente, mas com um pensamento no passado, porque a dívida faz isso. A gente hoje, quem está endividado, hoje está vivendo preso àquela dívida que ele fez lá atrás. E a dívida ela tira o futuro da gente, porque a gente contrai hoje uma dívida para satisfazer essa carência, esse desejo, essa vontade de hoje, só que o reflexo vai vir lá na frente, no futuro. Então, as dívidas elas comprometem o nosso presente, comprometem o nosso passado, que a gente fica atrelado a ele, e compromete o nosso futuro. O presente porque a gente não consegue se conter, não consegue se controlar para planejar e fazer uma compra com mais critério, sem precisar recorrer à dívida. E compromete o nosso futuro porque a gente acaba com esse mau uso que a gente faz do presente, adquirindo essa coisa que na maioria das vezes a gente não precisa, a gente fica com o nosso futuro comprometido. Então as dívidas elas realmente são cruéis. Uma pessoa endividada, a melhor definição que eu vejo para uma pessoa endividada ela é um escravo. Ela é literalmente um escravo. Uma pessoa que tem dívidas, muitas dívidas, ela se torna escravo daquelas dívidas. E eu falo que o dinheiro, quando ele trabalha para a gente, ele é um funcionário maravilhoso. Ele trabalha dia e noite para a gente pode estar de férias, pode estar em qualquer lugar e ele está trabalhando para a gente. Mas em compensação, quando você se torna escravo do dinheiro, no caso através das dívidas, então a pessoa ele é cruel, ele é um carrasco mesmo que deixa as pessoas totalmente à mercê. A dívida faz com que a pessoa perca a liberdade, que ela perca o fluxo de caixa. O que é isso? Perder o fluxo de caixa. Quando ela começa a se endividar, o dinheiro começa a sumir. Então ela começa a não ter dinheiro mais para nada. Até para pequenas coisas ela não tem dinheiro. Isso é a perca do fluxo de caixa. Ela perde oportunidade, porque quem tem dívida aparecem as melhores oportunidades e a pessoa não tem dinheiro, então ela acaba perdendo. E ela perde, como eu falei no início, primeiro, a liberdade, que ela fica escrava dessa condição. Às vezes ela tem que trabalhar para uma coisa que ela fez lá atrás. Por exemplo, eu poderia citar um exemplo comum disso: a pessoa contrai uma dívida e aí ela tem que fazer horas extras para sanar, para saldar aquela dívida, sendo que se ela não tivesse feito, ela poderia
fazer outra coisa. Então ela perdeu a liberdade que ela tem que fazer aquilo, e ela perde o tempo que ela poderia estar ficando com a família, fazendo uma atividade que ela gosta, enfim. Eu vejo a dívida também como um vício. A pessoa, ela se vicia em dívida. É como a droga. E para falar bem dessa questão, a gente faz palestras sobre drogas e a gente fala muito sobre o crack. Hoje, o crack das dívidas é o cartão de crédito. O cartão de crédito, para a indústria do crédito, o cartão de crédito ele é o grande vilão. Que a pessoa, ela entra naquele universo psicológico do cartão de crédito, que ela pega aquele pedacinho de plástico ali, ele não tem noção que ele está gastando. Se ele tem uma nota de R$50 na carteira e ele tem que comprar algo que custa 40, e aí ele vê a notinha dele lá e vê o cartão de crédito, em vez dele gastar os R$50 e ficar tranquilo depois, ele passa o cartão, que aí ele ficou com dinheiro e ele não tem psicologicamente a noção que ele está gastando. Ele só vai ver quando chegar a fatura no fim do mês. E essa questão aí é séria, porque nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa há um tempo atrás que mais de 50% dos americanos eles pagam o mínimo da fatura do cartão de crédito. Eu acredito que no Brasil seja daí para pior. Ou seja, e os juros do cartão de crédito são os dos maiores juros do mercado. Então as pessoas elas ficam totalmente escravizadas por essa questão. Para que vocês tenham uma ideia, um dos países que tem uma cultura financeira mais elevada, a Suíça, um dos paraísos fiscais, inclusive, os cidadãos da Suíça praticamente eles não utilizam cartão de crédito, porque eles já viram como isso é doentio para as finanças. Então o cartão de crédito é um grande vilão e ele é como se fosse o crack da questão das dívidas. Ele realmente vicia. Por que eu faço uma analogia entre o vício, as drogas e as dívidas? Porque quando você faz uma dívida, num primeiro momento, você sente prazer. É gostoso você adquirir uma coisa que você almeja, que você tem vontade. E aí você fica com aquela falsa sensação de prazer. E aí, como normalmente essas dívidas ruins, que é o primeiro que a gente está falando, elas vêm de algo para consumo, que a gente poderia ficar sem, na maioria das vezes a gente nem precisa. Quando a gente adquire aquela coisa, com alguns dias ali, aquela coisa já se torna banal e a gente já quer outras coisas. E aí gera essa questão e aí aquela sensação boa, prazerosa, ela se torna uma frustração e aí a gente precisa de outra dose. Para quê? Para que a gente se sinta bem de novo. É como a droga funciona. E aí a pessoa, aos poucos, ela vai entrando e vai gostando e vai se sentindo bem e vai ficando deprimida. E aí esse ciclo faz com que ela se vicie. Então hoje as pessoas combatem as drogas, o álcool, que é droga também, o fumo e tal, mas elas se esquecem que tem muitas pessoas viciadas em dever. E isso é muito triste. As dívidas são muito tristes. É você, como eu anotei aqui, a dívida é pagar no futuro os excessos de hoje. Então isso é muito triste. Você está atrelado a um passado de um mau uso que você fez, de um recurso que você nem tinha. Então e tudo isso nasce dessa nossa falta de controle. E o grande problema são as emoções. Então a gente tem que controlar as nossas emoções sempre quando o assunto é dinheiro, porque senão a gente entra nesse consumismo e se endivida e fica escravo, e fica viciado. Mas, falando de dívida, a gente chega na segunda parte, porque o vídeo não pode ficar muito longo, a gente chega na parte das dívidas boas. Ué, existe dívida boa? Sim, existe dívida boa. E existe em larga escala. Por exemplo, o que é uma dívida boa? Dívida boa é aquela dívida que você contrai, que ela por si só ela se sustenta. Ela é autossustentável,
ela aumenta o seu patrimônio e ela consequentemente aumenta a sua renda. Ou seja, quando você faz um investimento, que você não tem o dinheiro para fazer aquele investimento e você pega emprestado, mas sabendo que aquele investimento vai te render lucros, que você vai arcar com ele tranquilamente, ainda vai te sobrar alguma coisa, isso é uma dívida boa. Quando você compra um imóvel, por exemplo, e esse imóvel você, por exemplo, financiou ele, você fez uma dívida, mas aí você, se morar nele e o aluguel for menor do que ele, você já está tendo lucro, ele vai valorizar, você está tendo lucro. De repente você compra esse imóvel para investir, você aluga, você vai ganhar no aluguel e você vai ganhar na valorização desse imóvel, e você comprou esse imóvel através de uma dívida. É uma dívida boa. Outro exemplo de dívida boa é as grandes empresas, as mega empresas. Elas não fazem os investimentos delas só com o dinheiro delas. Elas pegam emprestado de bancos, de outras empresas. Por exemplo, uma construtora. Uma construtora, ela não constrói um prédio só com os recursos dela. Normalmente ela vai num banco, e a gente vê bem essa questão nos imóveis financiados pela Caixa. Então a Caixa injeta dinheiro naquela construtora, aquela construtora constrói aquele patrimônio com o dinheiro da Caixa, e aí depois ela vende e tem todo um lucro. Lucro no investimento, lucro na venda, então é lucro certo. Outro mestre em dívida boa, os bancos. Como é que funciona um banco? Um banco, ele trabalha com um dinheiro que não é dele. Ele pega emprestado, exemplo, ele pega emprestado dinheiro de um correntista que está parado na conta e empresta para um correntista que está endividado, e pega um empréstimo pessoal, ou ele empresta esse dinheiro para um correntista que faz uso do cheque especial. Então, para ficar um exemplo mais redondo, o meu dinheiro está parado na conta corrente. Vamos supor que eu tenha R$1.000, um exemplo, na conta corrente, está parado lá. E eu não estou fazendo uso. O banco pega esse meu dinheiro para o sistema, eu continuo com os meus 1.000 lá, mas ele pega esse R$1.000 que eu tenho lá, e um outro correntista que tem tá devendo, vai lá, passa o cartão, pega no cheque especial a juros de 8%. E aí ele tem esse lucro com dinheiro que não era dele, que era meu. Por exemplo, outra questão interessante nisso, eu estou com meu dinheiro parado na poupança, 0,6% em média. E aí alguém vai lá, cheque especial mais uma vez, 8% em média também. Aí o banco, um paga 8%, ele tirou e está pagando 8% de juro para o banco. E o banco devolve para mim 0,6%. Ele fica com esses 7% de lucro de um dinheiro que não era dele. Então, os bancos trabalham com o dinheiro dos outros, entendeu? Pega o nosso dinheiro que está parado e investe nesses que estão descontrolados financeiramente. Então, a ideia é que a gente entenda que é mais produtivo para nós tentarmos, se é o caso de adquirir alguma dívida, que seja dívida boa, aquela dívida que vai nos trazer retorno, aquela dívida que vai nos trazer lucro, aquela dívida que vai fazer com que a gente cresça. Um negócio, por exemplo, de repente você tem algum conhecimento sobre alguma coisa assim que você gosta de fazer, e aí você pega um dinheiro para investir em um negócio que vai te gerar lucro, que vai te gerar renda. Mas o que eu não aconselho para ninguém é entrar nesse ciclo vicioso das dívidas ruins, aquelas dívidas que tiram o seu sono, que te escravizam e te viciam. E é o que a gente vê a grande maioria, a grande massa da população vivendo escravizada, porque não consegue se conter, porque não consegue se controlar e deixa a mídia manipular as vidas das pessoas. Eu falo isso, mas eu me incluo nisso também, porque eu também tenho essa mesma problemática que todas as pessoas, mas graças a Deus eu estou adquirindo esses conhecimentos financeiros que eu estou tentando passar para vocês, e a minha vida tem melhorado nessa questão financeira,
porque as dívidas realmente as dívidas ruins, elas são terríveis. E sejamos sábios como as grandes empresas, os bancos e as pessoas ricas. Saibamos utilizar das dívidas na questão da dívida boa. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.